Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Engelete Eletrônica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí para acompanhar as atualizações sempre das postagens dos nossos novos vídeos, tá bom? Bem, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre perfil de temperatura para refusão da pasta de solda no processo de SMD. Bom, pessoal, por que eu estou gravando esse vídeo? Ele é um dos processos mais importantes que acontecem na etapa de SMT. Tá? É um processo muito crítico, porque nessa etapa que vai se formar a junta de solda dos componentes SMD. E a formação dessa junta de solda, sabemos que ela é extremamente crítica para garantir a confiabilidade do seu produto. É através dela que será promovido o contato elétrico entre os componentes e o circuito impresso, e além disso, é através dela que vai ser promovida a confiabilidade de resistência mecânica para os componentes soldados, tá? Então, ela é muito importante para garantir que seu produto ele tenha uma vida útil sem riscos, né? Quando eu digo riscos, sabemos que produtos eletrônicos, dependendo da sua aplicação, eles sofrem quedas, eles sofrem vibração mecânica, né, durante sua utilização. E isso tudo pode levar à falha prematura do seu produto, se você não tiver um perfil de temperatura bem definido lá no seu processo que garanta uma junta de solda de qualidade. Então, esse é o objetivo do nosso vídeo, é falar sobre a importância do perfil de temperatura e deixar algumas dicas no momento de você traçar esse perfil. Então, vamos lá. Temos aí então, pessoal, essa imagem mostrando as 4 principais regiões de um perfil de temperatura para refundir a pasta de solda, tá? Quais são essas 4 principais regiões? A primeira delas é o pré-aquecimento, a segunda delas a equalização, depois temos a refusão e por último o resfriamento. Lembrando que na refusão também temos a temperatura de pico como um parâmetro importante e dentro da fase de pré-aquecimento temos a rampa de aquecimento que precisa ser controlada, tá? Então, se a gente fosse separar aí em parâmetros a serem controlados, diríamos 6. Rampa de pré-aquecimento, o tempo de pré-aquecimento, a equalização, a refusão, a temperatura de pico e o gradiente de resfriamento na última fase do perfil, tá bom? Então vamos lá. O que acontece no pré-aquecimento? No pré-aquecimento, a principal função dele é preparar, tá, termicamente a placa, PCB e os componentes para atingirem as temperaturas mais elevadas dentro do forno. Então é uma fase, como o próprio nome já diz, pré-aquecimento. Ela tem a função de evitar choques térmicos na placa e nos componentes quando as temperaturas mais altas forem atingidas, tá? Nessa fase já vai começar a ter evaporação dos solventes da pasta de solda, tá? Lembrando que a pasta de solda ela é um composto de 2 partes, uma parte sólida, que são as esferas de metal, e uma parte líquida, que é o fluxo, tá? Essas 2 partes juntas formam a pasta, e essa parte líquida, que é o fluxo, ela tem elementos que são voláteis, ou seja, eles vão evaporar dentro do forno no momento da refusão, e ela tem a parte que é não volátil, que vai permanecer na junta de solda ali depois que a refusão estiver feita. E essa parte volátil, essa parte que evapora, ela vai começar a evaporar já no pré-aquecimento, beleza? Então, pré-aquecimento, ele vai preparar a estrutura da placa, os componentes, o PCB, para o aquecimento mais elevado, principalmente na fase de refusão, e evitar que aconteçam choques térmicos, tá? Como referência aí, nessa fase, o grau de aquecimento ele tem que variar entre 0,5 e no máximo 2 graus Celsius, tá? E você vai controlar essa temperatura aí, esse gradiente de aquecimento até pelo menos ali 140, 150 graus, tá? E qual é o tempo mínimo que você tem que manter a placa, né, os componentes, nesse intervalo aí, né?
você controla aí no máximo 120 segundos ali, né, da temperatura ambiente até em torno ali de 200 graus, beleza? Então esse vai ser uma referência para a janela de pré-aquecimento. Depois do pré-aquecimento, a gente vem para a equalização ou soak time, tá? Por que que o soak, por que que a equalização ela é importante? A gente sabe que uma placa de circuito impresso, ela tem desde componentes muito simples, 0402, 0201, né, SOT23, componentes bem pequenos, até componentes bem grandes, conectores, BGAs, né, LGAs. Então, essa diferença de componentes, obviamente, faz com que o aquecimento, né, nos terminais desses componentes, nas regiões onde esses componentes estão montados, eles sejam diferentes. Obviamente que a região onde você monta um 0402, um 0603, ela vai se aquecer muito mais rápido do que um BGA, do que um LGA, do que um conector. Então, para que serve a equalização, a fase de soak? Ela serve para poder balancear, para minimizar essas diferenças de temperatura. Então, quando você trabalha no soak, ou seja, quando você trabalha na equalização, e aí o próprio gráfico mostra para a gente, né? Você reduz o gradiente de aquecimento, automaticamente aqueles componentes que aquecem mais rápido, eles também vão se resfriar um pouco mais rápido, e aqueles que aquecem de forma lenta também vão demorar a perder calor. Então, com isso, você faz com que as curvas de aquecimento, né, as curvas de temperatura por tempo desses componentes com grandes diferenças de massa térmica, elas se aproximem e você diminui esse delta entre elas, né? E além disso, além dessa função de equalização de temperaturas, é nessa fase que o fluxo contido na pasta de solda é, é, vai começar a ativar, né, suas funções químicas para fazer seu trabalho na região ali dos pads, dos terminais de componente, né? Então é a fase que a gente chama, é a fase de ativação do fluxo que está presente na pasta, beleza? Pós-equalização, pós-fase de soak, a gente começa a fazer a refusão, né? Então, assim que o soak termina, a gente já está entrando ali na temperatura de líquidos da pasta de solda, né? Que é a partir do ponto onde as suas esferas de metal da pasta elas já vão estar numa condição de estado líquido. Então, a pasta sai da condição de pastosa e ela se torna realmente líquida, né? O metal ele se liquefaz. E aí nessa fase é onde a gente atinge a temperatura de pico e a junta de solda ela vai se formar, porque aí você vai ter derretimento completo das esferas, ela vai atingir um estado 100% líquido, vai molhar os pads, vai molhar os terminais, você vai ter aquele espalhamento da pasta de solda, que já deixou de ser pasta, né, já se tornou ali o metal líquido, e você vai ter a formação da junta de solda, né? E ali é onde a pasta ela vai atingir, fazer a migração para os terminais, ocupar todo o pad, né? Então é uma fase muito importante, uma fase extremamente importante, tá? Para o perfil de temperatura. E é muito importante que o tempo dela seja bem controlado a ponto de você garantir que ela atingiu a fase líquida, né? Que o metal atingiu a fase líquida e que ele vai ter tempo suficiente para ter todos esses efeitos de molhagem do pad, de migração do terminal dos componentes, para poder formar a junta de solda, tá? Acima de 217 graus, e aí é uma referência para soldas LED free, e acima de 183 graus, que é a referência para soldas estanho chumbo, você tem que manter esse tempo aí por pelo menos 30, né, 30 segundos e no máximo aí 120 acima desses valores. Isso a temperatura de pico ela pode variar entre 235 e 260 graus para componentes LED free, tá? É muito importante ficar atento a isso, a essas diferenças que existem entre um perfil LED free e um perfil estanho chumbo. E mesmo dentro de perfis LED free, né, qual que é a liga que você está utilizando. Então aqui a gente está falando só de referências para as fases do perfil, tá? Estou falando aí alguns valores de referência para cada uma dessas fases, mas não tomem isso como verdade absoluta. Os números que eu estou falando aqui são apenas referência, tá?
você deve checar no datasheet da pasta de solda que você está utilizando, no datasheet dos componentes críticos que estão sendo montados, né, ou se o seu cliente especifica uma janela de processo, aí os valores eles vão estar lá devidamente apresentados. Então aqui é só uma referência das fases do perfil de temperatura e o que acontece em cada uma delas, tá? E aí passamos da refusão, vamos chegar na fase do resfriamento. E nessa fase do resfriamento, pessoal, muita gente não dá a devida atenção a ela, tá? O pessoal acha que ele, beleza, cheguei na temperatura de pico, fiz a refusão, tá ok. Não. A fase de resfriamento ela tem que ser acompanhada sim. Por quê? Nessa fase do resfriamento é que vai acontecer a conclusão, tá, da boa junção de solda, né, que foi feita lá na refusão. E se você não faz um bom resfriamento, você perde todo esse trabalho que foi feito para trás, né, nas outras três fases do perfil. Por quê? Nessa fase do resfriamento, o que, que vai acontecer? Você conclui a formação da junta de solda, e nela você vai ter a formação do intermetálico, tá? É nessa fase que você determina qual vai ser a espessura do seu intermetálico e qual que vai ser o tamanho do grão da solda, né? E isso tudo vai ter um impacto direto na resistência mecânica da sua junta de solda, tá? Então você não pode aquecer, você não pode resfriar muito rápido, senão você gera um choque térmico e aí você vai ter problemas também. Mas você também não pode resfriar muito lento, porque senão o que vai acontecer é que o seu intermetálico ele vai ficar muito grande, o tamanho do seu grão vai ficar muito grande, e aí com isso você vai perder em resistência mecânica, né, na sua junta de solda também. Então, um valor aí que é citado de referência é entre 2 a 4 graus Celsius por segundo, que tem que acontecer esse resfriamento, né, do seu perfil, tá? Para você garantir uma boa formação da junta de solda, beleza? Então, pessoal, a gente tem aí, né, essas 4 regiões, são 4 regiões que têm que ser acompanhadas, têm que ser validadas. No momento de você definir o perfil do seu forno, utilize um traçador adequado, tem uma placa de perfil montada com os termopares posicionados nos componentes mais críticos, né? Estando atento a essa diferença de massa térmica, então você tem que mapear tanto componentes grandes quanto componentes pequenos. Não adianta me preocupar só com os CIs, só com os conectores, só com os BGAs e esquecer dos demais componentes, tá? Chip components também tem informação de junta de solda, também são sensíveis assim como os outros e são importantes de serem controlados também. Outra coisa, o perfil de temperatura não foi feito para ser tirado somente no NPI, somente na validação da sua linha e depois nunca mais validado. Os fornos, eles apesar de serem robustos, a grande maioria deles, mas eles também têm variação, tá? Então essas variações advindas do equipamento, do forno, elas vão impactar o seu perfil. Então é muito importante que o perfil ele seja verificado numa frequência adequada para o seu produto, para a sua linha, tá? Caso no seu equipamento não tenha um monitoramento 24 horas/7 ou algum outro tipo de monitoramento automatizado que verifique, né, as condições internas do perfil para aquele produto, é importante numa frequência, sei lá, diária, semanal, né? Aí cada um vai definir de acordo com a criticidade do seu produto, do seu processo, estar verificando se o seu forno ele está fornecendo a mesma característica de perfil lá de quando você definiu, né? De quando fez o NPI, de quando fez o lote de validação. Beleza, pessoal? Nesse próximo slide aí tem um resumo disso que eu apresentei para vocês, né? Esses valores de referência aí, como eu disse, e temos a nota, eles são uma referência mesmo para cada fase do perfil em produtos LED-free, né? Nesse caso, mas não se prenda a esses valores, tá? Fiquem atentos ao datasheet da pasta que estão utilizando, ao datasheet dos componentes críticos que estão sendo montados. E caso você não tenha referência de nenhum desses, o IPC JSTD 020 tem uma janela genérica, tá? Tanto para LED frio quanto para stand chumbo, e ela pode ser utilizada como referência também. Beleza, pessoal? Então, espero aí ter contribuído com mais esse vídeo. Se gostaram, deixem um like aí no final, os comentários, e estamos à disposição para ajudar
vocês aí entrem em contato conosco para a gente falar mais sobre o perfil de refusão. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.